Casais polêmicos, histórias que viralizaram nas redes sociais e uma polêmica da Virgínia e do Rezende e agora que ela tá com o Zé Felipe. Bom, vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação, porque se tem fofoca que é boa, é aquela fofoca que tem que ser relembrada, principalmente depois que uma polêmica recente volta. A polêmica é recente, mas a história não é tão recente assim. Bom, eu vou te contar todos os detalhes, tá? Bora falar de polêmica e melhor ainda, a gente vai falar de fim de relacionamentos que foram marcados por traições e muito babado. Quem lembra da Viviane Araújo e do Belo? Bom, os dois se relacionaram de 98 a 2007, depois de um término muito tumultuado. O Belo assumiu que traiu a Viviane, mas garantiu que a atual esposa dele, que agora é a Graciane Barbosa, não foi a pivô dessa separação, tá? Ele chegou a dizer assim, ó, a Graciane não tem nada a ver com o ponto final de Belo e Viviane Araújo. Traí ela sim com outra mulher, mas não é a Graciane e ela sabe disso. Nós não somos santos nessa relação. Isso ele falou lá no Focalizando em 2019, tá? Acho que eles foram únicos? Não. Giovanna Elbank e Bruno Gagliasso, inclusive, que são assuntos sempre aí nas redes sociais, principalmente depois do podcast da Giovanna com a Fê Paz Leme, que tem feito muito sucesso e que elas voltam e meia falam sobre os seus relacionamentos, né? Só que quem lembra que em 2012 o Bruno teve um affair com a Carol Franceschini? Na época, ela chegou a parecer grávida e a boataria de que o filho seria do Bruno. A Giovanna e o Bruno chegaram a se separar por 2 meses, tá? Aí fizeram o DNA, ele provou que não era o pai e aí o negócio ficou de boa, eles estão juntos até hoje. Ele, na época, chegou a dizer o seguinte: sofri muito, eu queria morrer, mas hoje, refletindo, viveria tudo de novo para sermos o casal em que nos transformamos. A Giovanna disse isso na Veja, né? Eles hoje são, né, super bem, casados, têm 3 filhos, aquela coisa linda que a gente já conhece. Bom, quem a gente conhece bem também é Mayra Card e Arthur Aguiar, né? O casalzinho que a gente conhece bem. Entre idas e vindas, a separação dos dois foi uma das mais comentadas do ano de 2020. E de acordo com a própria Mayra Card, o Arthur Aguiar foi infiel por mais de 16 vezes. A gente sabe disso, né? E ela disse assim, quando eu descobri que eram 16, mas com certeza não descobri todas. Eu não admito as traições porque não admito mentiras. Se perder a confiança, acabou a nossa relação. Aí depois acabou mesmo, né? Agora eles estão separados valendo, ela tá com o primo rico, aquela coisa toda. Mas o babado mesmo foi que se a gente acha que trair 16 vezes é ruim, a gente tem que lembrar da Shakira e do Piquet. Porque eles estavam mais ou menos 11 anos juntos. Quando no início, agora desse ano aí, há pouco tempo, os rumores sobre uma traição começaram a vir com tudo. A Shakira teria descoberto a traição do Piquet ao notar que uma geleia que ele nunca comia, que só ela comia, estava sumindo. Estavam comendo a geleia dela quando ela não estava em casa. Eu amo essa história da geleia, tá? O detalhe teria comprovado essa traição do Piquet e foi revelado por uma, rede de TV espanhola, a Telecinco. O programa lá da Espanha também afirmou que comer torrada com geleias é a opção de café favorita de Clara Chiamati. Clara Chiamati, que é quem? A nova namorada do Piquet. O que você acha? O que é pior? Trair 16 vezes ou levar a moça pra dentro da tua casa e comer a sua geleia com torradinhas? O que você acha pior? Bom, a Shakira e o Piquet emitiram um comunicado, oficializando que eles não estavam mais juntos no dia 4 de junho de 2022, anunciando então a separação. Já faz um tempinho, né? Vai fazer 1 ano, mas é que essa história volta e meia tem uma treta nova. Eles, na época, disseram assim, lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Na época, a imprensa chegou a noticiar que a Shakira teria precisado de atendimento médico, de uma ambulância, depois de uma crise de ansiedade causada exatamente pelo divórcio, tá? Ela esclareceu nas redes sociais que, na verdade, essas equipes médicas estiveram na casa dela para atender o pai dela.
Já segundo o Page Six, a Shakira teria ficado devastada quando descobriu que essa Clara teve na casa dela em 2021, quando ele ainda era casado com ela. Foi lá começar a torradinha de novo. Essa revelação aconteceu depois dos fãs notarem que, por descuido, essa moça teria aparecido no fundo do vídeo enquanto o Piquet estava dando uma entrevista via Zoom. Sabe o Zoom, pandemia e tal. Passou sem querer, né, mocinha? Sei bem. Bom, daí veio a música com diversas indiretas e alguns versos, né, renderam muito. Todo mundo diz que é pro Piquet, que ela dizia que é grande demais pra ele, é por isso que ela tá com uma garota igual a você. E pra Clara, ela ainda disse assim, ó, eu valho por 2 de 22 anos, você trocou uma Ferrari por um Twingo. Eu amei essa música. Ela fez o quê? Dinheiro, né? Que não chora, ela fatura. Daí as redes sociais foram a loucura, né? A internet foi a loucura quando se levantou a hipótese de que a mãe do Piquet sabia de tudo isso que ele fazia e ainda cobertava, já que essa Clara frequentava a casa da Shakira quando a Shakira não estava lá e a mãe dele morava do lado, portanto via tudo. A Shakira teria colocado uma bruxa na varanda da casa, que dá de frente para a casa da ex-sogra, aquilo que vocês conhecem bem daquela história toda, né? E aí, minha gente, a música ainda diz o seguinte: você me deixou com a sogra como vizinha, com a imprensa na porta, devendo pra Receita. Só que no meio desse bololô todo da Shakira e do Piquet, teve uma outra história que também rendeu muito, que foi a da Miley Cyrus com o Liam, com o herói lá. Eles viveram um relacionamento pra lá de difícil, tá? E os holofotes desse relacionamento foi do início até o fim. O casamento não terminou nada bem, tanto é que a Miley também lançou a música Flowers, com um monte de indireta pra ele, né? Ela conheceu ele nos bastidores do filme A Última Música, lá em 2010. Eles contracenaram juntos, começaram um namoro e oficializaram a união em 2018. Só que o casamento durou 1 ano só, né? E aí, depois, meses após a mansão da Miley Cyrus pegar fogo em Malibu, lá na Califórnia. Foi mais ou menos nessa mesma época que tudo aconteceu, tá? As atitudes dele a respeito do comportamento da Miley apontavam que eles tinham, sim, um relacionamento bem tóxico, tá? Porque ele gostava da imagem de boa moça. Só que quando a Miley começou a dar as opiniões dela publicamente, se vestir de um jeito, né, diferente, de mudar o comportamento, ela sentiu que estava sendo reprimida por ele. Inclusive tem vídeo dele no red carpet repreendendo ela. Bem boy escroto mesmo, né? Bom, e aí Flowers foi recheada de indiretas pra ele, né? Assim como foi a da Shakira, foi a da Miley. Ela lançou essa música no dia 13 de janeiro agora desse ano, mesmo a data do aniversário dele. Eu amei. E aí incluiu na letra várias alfinetadas, né? Quem conhece a Miley da vida pessoal ligou os pontos rapidinho e entendeu que a música nem é uma indireta, é uma direta. Bem no início da música, ela chega a dizer, né, que construiu uma casa e viu queimar. E o trecho fez com que os fãs ligassem os pontos imediatamente ao que aconteceu na vida real dela, quando, como eu te disse, a casa que eles moravam foi consumida pelo fogo, né? A letra também traz outros aspectos, né, da música do Bruno Mars, que é When I Was Your Man, sabe? Então, algumas pessoas acharam parecida, aquela coisa toda. Só que o que nem todo mundo sabe é que a música do Bruno Mars é uma das favoritas desse ex da Miley. Então ela já juntou tudo exatamente para dar... Entendeu? O irmão do Chris, que é o Thor, inclusive, chegou a dedicar a Cyrus em um dos momentos que eles estavam separados e tal. Bom, há quem aposte que ela repetiu no clipe uma dancinha que fez no tapete vermelho junto com ele e que foi quando ele se incomodou e repreendeu ela, mas se esquivou, tá? O ex da Miley já tinha sido visto repreendido ela outras vezes. Isso já era um comportamento que as pessoas apontavam, tá? Os internautas viram o vestido dourado, aquele que ela tá usando no clipe, inclusive como um shade pra Jennifer Lawrence, com quem ele teria traído ela. Ele traiu a Miley Cyrus com a Jennifer Lawrence. Porque os dois, eles estrelaram juntos Jogos Vorazes.
E foi apontado que um possível affair aconteceu entre os dois durante as gravações, enquanto ele ainda namorava a Miley, tá? Em uma entrevista, a Lawrence admite já ter beijado ele fora de cena, mas que eles são amigos. Mas nada, né, que comprove que de fato foi quando ele estava com a Miley. Boy lixo, né? Bom, mas no Brasil? Ah, no Brasil o barraco também pega preço, né? E quando a gente pensa de barraco de casal, a gente lembra de quem? Da Luana Piovani e do Pedro Scooby. Os dois enfrentaram altos e baixos no relacionamento, a gente sabe bem, né? Com várias separações, reconciliações, e as brigas e as discussões dos dois eram sempre expostas nas redes sociais, gerando aí muita polêmica, muito debate, coisa que era pra lá de público. Recentemente a gente viu que a Luana Piovani falou que podia falar de novo, aquela coisa toda, né? Mas se a gente voltar um pouquinho mais atrás, tem um outro casal que até hoje a galera shippa, que é a Bruna Marquezine com o Neymar. Neymar agora que vai ser até pai, né? O relacionamento dos dois foi muito midiático, chamou muita atenção da imprensa e dos fãs também. E as idas e vindas, bem como os rumores de traição, fizeram com que fosse um casal pra lá de controverso. Voltando mais um pouco ainda, a gente consegue catar quem... Ah, esses aí eu vou te dizer. O Zezé de Camargo e a Zilu. Meu Deus do céu, vocês lembram da polêmica quando começaram os rumores de que ele estava com outra mulher? O divórcio, inclusive, que eles se separaram, como a gente sabe, né? E a disputa dos bens também foram assuntos aí, ó, que repercutiram muito na mídia. Inclusive, na época, a própria Vanessa Camargo falou sobre isso, se pronunciou nas redes sociais, falando o quanto estava sendo difícil toda essa questão, né? Como ela estaria reagindo com tudo isso na família, aquela coisa toda. Bom, independente de se no Brasil ou se fora do Brasil, o barraco sempre pega muito preço e o mundo dos influenciadores também virou palco de tudo isso, né? Porque quando eles se relacionam, a galera fica querendo saber e quando termina, o barraco fica ainda mais forte. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, inclusive, foram, né, um dos casais que atraiu muita mídia, muita atenção do público, só que eles enfrentaram muita polêmica por causa dos desentendimentos que eles tinham, da exposição exagerada nas redes sociais, das especulações de traição e aquela coisa toda. E quando a gente fala de influenciadores que são tão grandes quanto eles, a gente rapidamente começa a lembrar de quem? De um casal que foi muito midiático, que foi a Virgínia e o Rezende. E agora, recentemente, as pessoas puxaram vídeos do Rezende com a Virgínia, comparando como ela era quando estava com ele e como ela é agora que tá com o Zé Felipe. Sendo que agora ela tá muito mais famosa do que era antes, né? Então as pessoas não cansam de fazer essas comparações. E agora, recentemente, agora na segunda-feira, o nome do Zé Felipe, inclusive, foi parar nos trending topics do Twitter, depois dos fãs dele e da Virgínia recordarem momentos dela com o Rezende. Momentos pra lá de constrangedores. Nas imagens que passaram a circular nas redes sociais, ele fala do peso dela, reclamando da roupa e até chamando a atenção dela por ter usado o cartão dele para comprar algumas coisas. Ele chegou a dizer assim, ó, ela tá de sereia, tá uma sereia um pouco rechonchuda, mas tudo bem, disse ele. E aí a câmera foca na reação da Virgínia, que fica sem graça, né? E aí ele abraça a Virgínia e ainda disse, você é uma sereia. Só que não. E aí ela diz, só que sim. E aí fica aquele climão. Pois é, só quem pensava aí que ele podia mudar de comportamento se enganou, porque daí, minha gente, na sequência o vídeo fica ainda pior. E ele só que não, porque tu parece mais um leão marinho. E mais uma vez, a Virgínia fica claramente muito incomodada e constrangida, tá? E nesse compilado de momentos constrangedores, seguiu com ele empurrando ela, né? Empurrando ela pro lado, reclamando do tamanho da bermuda dela, dizendo assim, ó, véi, você sabe que esse short mostra sua bunda? E aí o decote dela, ele também fala, eu acho feio, não é questão de é só decotada, é porque eu acho feio. E aí, quem gosta da Virgínia e do Zé Felipe agora juntos, aproveitaram para colocar outros momentos para fazer, né, um compilado onde mostra como é agora.
que é muito diferente, né? Momentos em que o Zé Felipe exalta ela, né? Que exalta a Virgínia, diz como é bom estar com um lado, que não se importa com o fato dele usar o cartão, dizendo que o dinheiro é deles e que é de tudo junto e que tá tudo bem. E aí os internautas mostraram a diferença disso tudo, né? E mostraram, inclusive, uma parte onde o Zé Felipe diz que ele é sortudo, pensa num goiano sortudo por ter ela. Disse ainda que se existe uma mãe mais linda, ele desconhece, que ela é linda, que ele ama ela e aquela coisa toda, né? Então, uma relação bem diferente. E no Twitter, é claro que as pessoas que comentaram muito sobre isso, que inclusive colocaram o nome dele nos TTs, né, voltaram para comentar que o Zé Felipe e a Virgínia podem ser esquisitos, podem ter uma série de questões aí de internet, de exposição, mas que gostam de ver o quanto eles são fofos juntos, que são parceiros, que demonstram esse amor o tempo todo, aquela coisa toda. E há quem diga ainda que já teve um Resende na sua vida e que o que mais quer é encontrar um Zé Felipe. Babado, né? Pô, isso aí rendeu muito, tá? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Fofoca nova, fofoca que rendeu desfecho de fofoca e muito mais, você sabe que vai encontrar sempre aqui no Já Contei. Afinal de contas, treta boa é treta relembrada, porque sempre vale a pena fofocar de novo, né? Eu te espero no próximo vídeo sempre aqui no canal, então se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum lance e lembra que eu tô aqui todos os dias. Antes disso aí, deixa seu like. Até mais, tchau, tchau!